途中からなんか様子がおかしくて皆さんこう咳き込んだりいろんなうつむいたりなんかしていたので、何か様子がおかしいというので中の様子を見たらもうほとんど何が何だか分かんないぐらいの状態で、なんだろうこれっていう、すごい初めての体験でこんなの見たことがない。Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês sobre Shoko Asahara e a seita do fim do mundo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like no vídeo. Shizuo Matsumoto nasceu em 2 de março de 1955 em uma família muito pobre fabricante de tatame na cidade de Kumamoto, no Japão. Ele nasceu com glaucoma, o que o fez perder toda a visão do olho esquerdo e ficar parcialmente cego do olho direito. Por não poder continuar no comércio da família, ele foi matriculado em tempo integral no internato para cegos, quando tinha 6 anos de idade, e nunca mais voltou a morar com sua família. Sendo a única criança com alguma visão restante na escola, Matsumoto encontrou uma oportunidade de ganhar dinheiro em troca de levar outras crianças a uma lanchonete. Isso o tornou popular na escola, embora alguns alegassem que ele era um valentão. Depois de se formar em 1977, passou a estudar acupuntura e medicina tradicional chinesa, carreiras muito comuns para cegos no Japão. Ele se casou no ano seguinte e teve 12 filhos. O mais velho nasceu em 1978. Ele abriu sua própria farmácia na cidade de Chiba, especializada em medicamentos chineses, e em 1981 Matsumoto foi condenado por praticar farmácia sem licença e vender medicamentos não regulamentados. Foi multado em 2.000 ienes, cerca de $1.600. Após sua condenação por fraude, sua empresa faliu. O interesse de Matsumoto pela religião começou nessa época. Casado há pouco tempo, ele trabalhava para manter sua grande e crescente família. Ele dedicou seu tempo livre ao estudo de vários conceitos religiosos, começando com a astrologia chinesa. Mais tarde, praticou o esoterismo ocidental, yoga, meditação, budismo esotérico e cristianismo esotérico. Durante este período, Matsumoto tornou-se membro de uma pequena nova religião, a Gonshu, um movimento com fortes elementos hindus e budistas. Após um período de crise espiritual em 1984, ele formou sua própria religião, que a princípio se chamava Aon Shizen no Kai. 4 anos depois, em 1987, ele mudou seu nome de Shizuo Matsumoto para Shoko Asahara e rebatizou seu grupo para Aon Shirinkyo. No início, Asahara começou a distribuir folhetos pregando nas esquinas e ensinando yoga e cura através do uso de medicamentos fitoterápicos. Em 1989, quando o governo metropolitano de Tóquio concedeu a Aon Shirinkyo o status legal de organização religiosa, Asahara começou a se autodenominar o Santo Papa, o Salvador do país e o Cristo de Tóquio. Sua seita começou a ficar popularmente conhecida como o culto da verdade suprema. Aon ganhou grande prestígio no Japão e foi ganhando milhares de adeptos de diversas religiões no mundo todo. Shoko Asahara inclusive publicou livros e palestrou em grandes universidades, o que fez com que grande parte de seus entusiastas fossem estudantes japoneses de renomadas instituições. Asahara ganhou credibilidade aparecendo na televisão e em capas de revistas. No decorrer de 1989, Asahara acumulou uma enorme riqueza com as doações de seus seguidores e com a venda de relíquias a preços exorbitantes. Exteriormente, ele continuou a viver uma vida tão privada quanto seus seguidores. Seu único luxo, aparentemente, era um Mercedes-Benz doado por um membro. Em 1990, Asahara apresentou uma lista de 25 candidatos para o parlamento japonês. Sua ideia era alcançar o cargo de primeiro-ministro com a vitória desse grupo. No entanto, os candidatos do Aon foram rejeitados pelo eleitorado. Esse fracasso levou a uma mudança interna da tecnologia e da estratégia do grupo. Asahara, que também passou a se autodenominar profeta, previu uma série de desastres que pronunciariam o fim do mundo. Sua suposta missão era levar os pecados dos outros sobre si mesmo, e alegou que poderia transferir o poder espiritual para seus seguidores. Ele via conspirações sombrias em toda parte, promulgadas pelos judeus, maçons, holandeses, a família real britânica e religiões japonesas rivais. No entanto, a radicalização do grupo tornou seus participantes perigosos. Eles passaram a sequestrar, perseguir e matar oponentes. Em 4 de novembro de 1989, o advogado Tsutsumi Sakamoto, que trabalhava em uma ação coletiva contra a Aon Shirinkyo, foi assassinado junto com sua esposa e filho por membros do culto que invadiram seu apartamento a mando de Asahara.
Com a inclusão de profecias cristãs em sua doutrina, Azahara passou a se declarar ao mesmo tempo Jesus Cristo e o primeiro iluminado a chegar à Terra depois de Buda. Muitos livros religiosos foram sua autoria, Além da Vida e da Morte, Iniciação Suprema e Declarando-me o Cristo, que foi publicado em 1992. Nesse livro, Azahara declarou-se o Cristo e o único mestre totalmente iluminado do país. Ele também se identificou como o Cordeiro de Deus. Enquanto isso, sob sua direção, os membros do A1 começaram a reunir armas de fogo, desenvolver armas biológicas e adquirir suprimentos de gás sarin. Seus seguidores acreditavam, entre outras coisas, que o mundo acabaria em um futuro confronto global entre nações e somente seus integrantes iriam sobreviver. Em 1990, o culto atacou 2 bases americanas no Japão e vários pontos de referência em Tóquio com toxina botulínica, mas não conseguiu produzir vítimas. Em 1991, a ONU expandiu-se para a Rússia pós-soviética e tentou contratar o vencedor do Prêmio Nobel de Física, Nikolai Bazov, para ajudar a criar um sistema de armas avançado. O culto construiu uma fábrica de armas na província de Ishikawa, onde tentou fazer a engenharia reversa dos rifles AK-74, mas não conseguiu montar as peças corretamente. Eles também enviaram uma equipe para coletar uma variedade de ebola no Zaire, outra equipe para estudar obras de Nikola Tesla no Museu de Belgrado com o objetivo de criar uma máquina indutora de terremotos, e 48 mil acres e licenças de mineração foram adquiridos na Austrália Ocidental, com a intenção de coletar urânio para uma bomba atômica. Quando o equipamento de mineração ficou além do financiamento do culto, a terra foi usada para testar ataques de antraz. Ataques bacteriológicos aconteceram em 1993, tendo como alvo o casamento do príncipe herdeiro Naruhito e os pontos de referência de Tóquio, mas também não tiveram sucesso. Depois disso, o culto voltou seus esforços para a produção de fosgênio, cianeto de hidrogênio e sarin. O culto pretendia assassinar o produtor de TV Dave Spector e o artista de mangá Yoshinori Kobayashi por satirizá-los. Azahara também considerou adquirir uma arma nuclear ou materiais para construí-la, da Coreia do Norte ou mafiosos russos, e então lançar uma onda de ataques nucleares ou químicos nos Estados Unidos. Washington DC e Disneylândia foram nomeados como alvos. Na noite de 27 de junho de 1994, 8 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas por um ataque com gás sarin, que foi liberado de um caminhão refrigerador. O atentado ocorreu em uma área residencial tranquila da cidade de Matsumoto, província de Nagano. Ao realizar o ataque, a Aum Shirinkyo tinha 2 objetivos. Primeiro, atacar 3 juízes que deveriam decidir contra a seita em um processo judicial sobre uma disputa imobiliária. E segundo, testar a eficácia de seu gás sarin, que a seita estava fabricando em uma de suas instalações como arma de assassinato em massa. Moradores de Matsumoto recentemente haviam irritado o fundador da seita, opondo-se vigorosamente ao seu plano de abrir um escritório e uma fábrica na zona sul da cidade. Os oponentes do plano reuniram 140 mil assinaturas em uma petição anti-Aum, equivalente a 70% da população de Matsumoto na época. No dia 20 de março de 1995, membros do culto deixaram sacolas furadas repletas de gás sarin em formato líquido em vagões de metrô de várias linhas que cruzam o distrito em que ficam as sedes de governo da capital japonesa. O gás sarin é uma substância criada para funcionar como um inseticida, mas que tem sido utilizada como uma arma química em cenários de guerra, como no Japão ou na Síria, devido à sua potente ação no corpo humano que pode provocar a morte em até 10 minutos. Esses sintomas podem surgir em poucos segundos após respirar o gás sarin, ou de minutos a horas se o contato acontecer pela pele ou pela ingestão da substância na água, por exemplo. Nos casos mais graves, em que existe um contato muito prolongado, podem existir efeitos mais intensos, como desmaio, convulsões, paralisia ou parada respiratória. Testemunhas relataram ter notado as sacolas vazando e logo em seguida serem afetadas nos olhos por vapores. O agente tóxico deixou vários passageiros no chão vomitando em convulsões, alguns cegos e paralisados. 13 pessoas morreram e cerca de 6 mil ficaram feridas. Diversas vítimas ficaram em estado vegetativo após inalarem o gás. Nos meses seguintes, integrantes do culto tentaram realizar outros ataques terroristas, soltando cianeto de hidrogênio em várias estações de trem espalhadas pela cidade, mas dessa vez, felizmente, fracassaram. Depois de encontrar evidências suficientes, as autoridades acusaram a Aum Shirinkyo de cumplicidade no ataque, bem como uma série de incidentes de menor escala.
Mais de 150 discípulos foram presos, as instalações de A1 foram invadidas e o tribunal emitiu uma ordem para a prisão de Asahara. Em 16 de maio de 1995, o líder da seita foi preso. A polícia investigou a sede de A1 Shirinkyo e Asahara foi descoberto escondido em uma sala muito pequena e isolada. Asahara enfrentou 27 acusações de assassinato. A acusação argumentou que Asahara deu ordens para atacar o metrô de Tóquio a fim de derrubar o governo e instalar-se na posição do imperador do Japão. Durante o julgamento, que levou mais de 7 anos para ser concluído, a promotoria apresentou uma teoria adicional de que os ataques foram ordenados para desviar a atenção da polícia. A promotoria também acusou Asahara de ser o mentor do incidente de Matsumoto e do assassinato da família Sakamoto. De acordo com a defesa de Asahara, um grupo de seguidores iniciou as atrocidades e as manteve em segredo de Asahara. Alguns dos discípulos testemunharam contra Asahara e ele foi considerado culpado em 13 das 17 acusações, incluindo o assassinato da família Sakamoto. Em 27 de fevereiro de 2004, Shoko Asahara e outros 13 membros do grupo foram condenados à morte. A defesa apelou da sentença de Asahara, alegando que ele era mentalmente incapaz e solicitou que fossem realizados exames psiquiátricos. Durante grande parte dos testes, Asahara permaneceu em silêncio ou apenas murmurou algo para si mesmo. No entanto, ele se comunicava com a equipe em seu centro de detenção, o que convenceu o examinador de que Asahara estava mantendo seu silêncio por vontade própria e não possuía nenhum distúrbio mental. No Japão, sentenças de morte só são levadas a cabo depois que todos os apelos à justiça foram esgotados e o veredito é final. Os julgamentos contra os membros do culto só foram concluídos após os apelos chegarem à Suprema Corte, que manteve a condenação. Asahara foi finalmente executado por enforcamento em um centro de detenção em Tóquio no dia 6 de julho de 2018, aos 63 anos, 23 anos após os ataques. Parentes das vítimas disseram aprovar a execução. As palavras finais de Asahara, conforme relatado por funcionários do centro de detenção, foi apenas um pedido para que seus restos mortais fossem entregues à sua quarta filha, que não tem simpatia pelo culto e planeja se desfazer das suas cinzas no mar. Isso, entretanto, está sendo contestado pela esposa e terceira filha e outros membros da família, que são suspeitos de quererem consagrar as cinzas onde os crentes possam honrá-lo. Em março de 2020, as cinzas ainda estavam no centro de detenção de Tóquio. Pesquisas revelaram amplo apoio da população às execuções nesses casos. De 2010 para cá, o país executou em média 8 pessoas por ano. A pena de morte só é aplicada em casos graves de assassinato e a execução é sempre por enforcamento. E os condenados só são avisados que irão morrer poucas horas antes da execução. Após o episódio, A1 Shirinkyo passou a ser considerada uma organização terrorista nos Estados Unidos e em diversos países. Em 2000, a seita mudou seu nome para Aleph e Ikari no A no Japão. Ambas, apesar de estarem sob intensa vigilância das autoridades, são consideradas religiões legais. Estimativas apontam que esses grupos tenham ao todo 1.500 seguidores no país, número que vem crescendo lentamente segundo relatos. Em outros países, em particular ex-repúblicas soviéticas, também há seguidores. Em 2016, a polícia na Rússia realizou uma série de batidas a casas de membros do culto em Moscou e São Petersburgo. Apesar de descartarem a influência de Asahara, o grupo permanece em constante vigília das autoridades locais e são considerados como uma organização perigosa até hoje. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar o vídeo com amigos. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.